Sim? Muito bem. Então, parece que estamos prontos. Está tudo bem sentado? Está tudo confortável? Então vamos começar. Antes de mais, bem-vindos ao Cuidar do Outro, Cuidar de Mim. Vamos começar com a visão que temos para este projeto. É uma sociedade onde quem cuida é preparado, é treinado. E uma sociedade em que quem é cuidado recebe muito amor e competência técnica. O que é que isto quer dizer? Que nós quando cuidamos com amor, mas isso não chega, boa vontade não chega. É preciso também competência técnica. E também super, hiper importante é que quem cuida, aliás, tem que ser também cuidado. Qual é a missão que temos todos aqui? Todos nós que estamos aqui vamos poder fazer a diferença. Fazer a diferença inspirando outros e criarmos juntos um movimento de apoio àqueles que cuidam para que possamos cuidar melhor ainda. Como é que vamos funcionar? Os micros vão estar desligados para que só os oradores falem, sobretudo porque somos muitos, então vai haver comunicação, mas a comunicação vai ser através do chat ou bate-papo. Vamos gravar apenas os oradores e o chat, o bate-papo, vai estar aberto ao longo da sessão. Perguntas e respostas, nós vamos ter esse período no fim, mas vão poder fazer perguntas ao longo da sessão e, sobretudo, no final, da altura das perguntas e respostas, escrevam no chat e nós vamos responder. E pronto. Apenas sobre a questão de quem aparece e quem não aparece, durante a gravação nós só gravamos os oradores, mas na altura das perguntas e respostas vamos procurar gravar uma imagem geral e por isso, nessa altura, quem não quiser aparecer, basta retirar a câmera. Desejo-vos um excelente cuidar do outro, cuidar de mim. Voltamos a ver no final. Até já. Vou sair e passar-te a palavra, Susana. Obrigada, Miguel. Não é Susana, é a Sofia. Sofia Susana. Os esses às vezes são confusos. Ora então, o grande objetivo deste nosso workshop é aprender técnicas para cuidar melhor de quem está a cuidar, ao mesmo tempo que cuida de si. Vamos agora começar por vou-vos ler um excerto do livro Ser Mortal. Pelo menos 2 tipos de coragem são necessários na velhice e na doença. O primeiro é a coragem de enfrentar a realidade da mortalidade. A coragem de procurar a verdade sobre o que devemos temer e o que devemos esperar. Só essa coragem já é extremamente difícil. Temos muitas razões para nos retrairmos, mas ainda mais assustador é o segundo tipo de coragem. A coragem de agir em consonância com a verdade com que nos deparamos. O problema é o caminho. Sensato é tantas vezes pouco claro. Durante muito tempo, pensei que isso devesse simplesmente à incerteza. Quando temos dificuldade em saber o que vai acontecer, temos dificuldade em saber o que fazer. Mas acabei por perceber que o desafio é mais básico do que isso. Temos de decidir o que é mais importante, os nossos medos ou as nossas esperanças. Desde já queremos agradecer-vos, estarem com a coragem e com a esperança de estarem aqui
e vamos iniciar o nosso painel de oradores com Cristina Duarte, assistente social, doutorada em Ciências Sociais, especializada em Serviço Social, que nos vai falar de apoios sociais. Passa a palavra, Cristina. Obrigada, Sofia. Boa noite a todas, boa noite a todos. Penso que me escutam bem, certo? Ótimo. É um gosto estar aqui, partilhar convosco também algumas das minhas inquietações sobre este tema, alguma da minha reflexão e alguma teoria, alguns documentos, alguns eventualmente do vosso conhecimento, acredito que a maior parte deles, e outros eventualmente poderão ser um pouquinho mais recentes e serem novos e sobretudo úteis. Não deixa de me chamar a atenção o facto da maior parte dos presentes, das presentes serem mulheres. Já há alguns estudos interessantes sobre o cuidar e o cuidar no feminino, mas se queremos aqui esta validação empírica, não é? Porque a ciência aponta-nos sempre para dados empíricos, temos aqui os dados numéricos, de facto este cuidar está ainda muito eventualmente sobre o interesse e sobre os ombros das mulheres, mas apraz-me ver aqui rostos masculinos, o que significa que não é só um tema, mas também vivências que nós temos a partir dos nossos contextos familiares sobre o que é isto de cuidar e ser cuidado. Na verdade, nós sabemos que o ato de cuidar, e como dizia o Miguel no início, requer também um autocuidado, porque o ato de cuidar envolve uma série de pessoas, envolve duas pessoas em particular, que é o cuidador e a pessoa cuidada, mas envolve depois também a comunidade envolvente. E a comunidade envolvente, como nós sabemos, pode ser familiares mais próximos, podem ser os vizinhos, familiares mais de longe, não é? Estava agora a pensar e na preparação também desta partilha convosco e desta reflexão. Eu moro atualmente perto de Lisboa, e num período que foi necessário dar apoio à minha mãe, que estava sob a responsabilidade de uma minha irmã, eu algumas vezes tive que me deslocar de Lisboa ao norte do país, a Guimarães, para esse apoio, mas na verdade a responsabilidade maior estava sobre uma das minhas irmãs, que era assim a cuidadora informal. Eu vou procurar dividir esta minha partilha convosco em dois temas que são essenciais e depois mais à frente iremos aprofundar, que é falar-vos um pouquinho de um documento que creio ser já do conhecimento de todos, que é o Estatuto do Cuidador Informal, e dos apoios sociais, alguns dos apoios sociais, que são muitos, e cada apoio social tem uma série de requisitos, uma série de procedimentos, até de facto usufruirmos deles, mas falar-vos de uma forma assim pincelada destas duas realidades. Primeiro do Estatuto do Cuidador Informal e depois de alguns apoios sociais existentes no quadro do apoio que é dado pelo cuidador informal. Então, penso que é do conhecimento de todos, eu vou aqui copiando e partilhando convosco alguns documentos. Penso que é do conhecimento de todos que o Estatuto do Cuidador Informal foi aprovado, ou saiu em Diário da República, tem aqui o link já no chat, em 2019. E o Estatuto previa na altura o desenvolvimento de projetos piloto, que se aplicam de forma experimental e que estão ainda a ser também aplicados de forma experimental com medidas de apoio ao cuidador informal. E essas medidas estavam enquadradas também nas condições que eram previstas pelo próprio Estatuto. Estes projetos tinham uma duração de 12 meses, foram iniciados em 1 de junho de 2020 e estava previsto abranger em 30 concelhos do país, do território nacional. E estes projetos incidiam aqui sobre três realidades. Primeiro, desenvolver o programa de enquadramento do Estatuto do Cuidador Informal e também de acompanhamento do cuidador informal, atribuir um subsídio também ao cuidador informal principal,
porque aqui, isto saiu um documento novo este ano, temos que distinguir aquilo que é o cuidador informal principal e o cuidador informal não principal, já vamos perceber qual é a realidade de um e a realidade de outra, mas voltando aqui a aquilo que estava contemplado nestes projetos pilotos. Um outro critério no projeto piloto era também apoiar os cuidadores através de um plano de apoio a definir pelos agrupamentos dos centros de saúde. Não é? Creio que isto é do conhecimento de todos. O Estatuto do Cuidador Informal, o que é? É um documento, como nós sabemos, que regula os direitos e os deveres do cuidador, mas também da pessoa cuidada. Isto é interessante. Estabelece as medidas de apoio ao cuidador, mas também à pessoa cuidada. Penso que todos nós sabemos que é considerado o cuidador informal principal o cônjuge ou quem estiver em união de facto, parente ou afim, até ao 4º grau da linha reta, ou da linha colateral, da pessoa cuidada, que acompanha e cuida desta, mas que vivem de forma permanente também na mesma habitação. Este é um critério, desculpem, que está contemplado pela lei. E como eu dizia, nós podemos distinguir entre o cuidador informal principal, que tem direitos e deveres, do cuidador informal não principal. Então, num documento que saiu este ano, vou partilhar também aqui convosco o link, que é o Guia Prático do Estatuto do Cuidador Informal Principal e Cuidador Informal não principal. Tem aqui já o link também, creio que é este, deixem-me ver, para este documento, que são documentos que podem ler depois também com alguma calma e que eventualmente para a frente podemos refletir um pouquinho melhor sobre eles. Então, considera-se o cuidador informal principal a pessoa que acompanha e cuida da pessoa cuidada de forma permanente. Que vive com ela em comunhão de habitação, mas que não ofere de nenhuma remuneração. Isto é importante. E não tem nenhuma atividade profissional, ou não tem nenhuma remuneração pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. Daí o facto de poder depois também pedir o estatuto de cuidador informal. É considerado o cuidador informal não principal, o cuidador que acompanha e cuida da pessoa cuidada de forma mais regular, mas não permanece com a pessoa. E este pode oferir ou não de remuneração de atividades profissionais ou pelos cuidados que presta à pessoa idosa. Estava aqui a ver no chat, se conseguem abrir, se não conseguirem diretamente do chat, copiam e põem na barra em cima, que eventualmente, na barra do computador, que eventualmente a partir daí já conseguirão abrir. Então, é importante distinguir estas duas figuras do cuidador informal, porque nós sabemos a partir da nossa realidade, e a minha realidade, a realidade da nossa família e das experiências que vamos tendo de acompanhamento das pessoas, que às vezes pode-se misturar os papéis, não é? Ou confundir os papéis. E quando se vai pedir o estatuto de cuidador informal, pode acontecer que esteja a pedir o estatuto, ou quem queira o estatuto do cuidador informal, seja o cuidador informal não principal e não o cuidador informal principal. Então é fundamental distinguir estas duas figuras que têm responsabilidades diferentes sobre a pessoa cuidada e podem oferir também de apoios diferentes. Bem, nós sabemos, como eu disse antes, que este ato de cuidar envolve a realidade de duas pessoas concretas e depois toda a comunidade, a família, os vizinhos, os amigos também. Mas quando falamos de cuidado, de cuidador e pessoa cuidada, é fundamental também apontarmos aqui para um aspecto que às vezes não temos em atenção, que é
a autodeterminação e a autonomia da pessoa, ou seja, a capacidade dela decidir sobre a sua própria vida. Então, e aqui, claro, que falo como assistente social, a pessoa cuidada presta consentimento para ser cuidada. Não é só uma vontade da família, ela presta consentimento, ela quer ser cuidada por aquele elemento da família. Nós sabemos que muitas vezes na realidade das famílias e neste tempo que vivemos, com dinâmicas tão plurais no contexto das famílias, nem sempre é assim, não é? Nem sempre a pessoa que vai ser cuidada é cuidada por aquele elemento da família que ela gostaria, porque aquele elemento não é o que está disponível, em termos de tempo, às vezes até de habitação. Mas é fundamental este aspecto, que é, quando nós cuidamos de alguém, respeitar a vontade dessa pessoa, de ser cuidada por nós, ou ter esse consentimento. Então, é considerada a pessoa cuidada quem necessita de cuidados permanentes. E porquê? Porque se encontra numa situação de dependência. Mas ser dependente não significa não ser autónomo, porque a pessoa tem vontade, a pessoa pensa, a pessoa tem autonomia sobre as suas decisões. E às vezes nós podemos confundir estas duas realidades. A pessoa é dependente, por exemplo, na alimentação, no ato de se vestir, na higiene, mas tem vontade sobre aquilo que quer comer, sobre aquilo que quer vestir, tem vontade própria. E às vezes nós podemos confundir a independência ou dependência com a autonomia. E é fundamental, e nós em serviço social que procuramos de facto este cumprimento dos direitos humanos, é fundamental este respeito pela autonomia e pela autodeterminação da pessoa. Então, estava eu a dizer que considera-se pessoa cuidada quem necessita dos cuidados permanentes, que se encontre também em situação de dependência e possa ser eventualmente titular destas prestações sociais. Pode ser, por exemplo, o complemento de dependência ou então o subsídio de assistência de terceira pessoa. A pessoa dependente pode ser uma pessoa acamada ou não estar acamada e necessitar de cuidados permanentes, por se encontrar de facto nessa situação de dependência, e que seja titular de complemento de dependência de primeiro grau, e nós sabemos que essa avaliação é feita especificamente pelos serviços de verificação de incapacidades do Instituto da Segurança Social. Feita esta introdução sobre um documento específico, aquilo que é o Estatuto do Cuidador Informal, esta distinção entre cuidador informal principal, cuidador informal não principal, os projetos piloto que estão já a acontecer, posso-vos dar alguns exemplos de alguns concelhos onde eles foram implementados, por exemplo, a Amadora, estava também... por princípio, ia ser também implementado em Campo Maior, em Cabeceiras de Basto, em Évora, em Lamego, em Grândola, no Sabugal, em Viana do Castelo, ou seja, mediante aquilo que é a vossa realidade geográfica, e eu agora gostaria de pedir a participação de todos e se pudessem dizer a que concelho pertencem, aqui no chat, perceber se no vosso concelho, e isto é só também, vou aqui colocar outro linkzinho, no vosso concelho já foi implementado o Estatuto de Cuidador, o Estatuto não, o Estatuto sim, foi implementado em todo o território nacional, mas este projeto piloto, temos aqui Lisboa, Mirandela, Oeiras, Leiria, Peniche, Castelo Branco, Guimarães, a minha terra, muito bem, Braga, Passos de Ferreira. Coloquei o link também do site da Segurança Social, que todos conhecem, não é? Temos que aceder a preencher uma série de formulários através da Segurança Social direta, onde podem ver quais são os concelhos que já têm estes projetos piloto e poderem
não só pedir o estatuto de cuidador informal, mas depois o subsídio que está contemplado neste mesmo estatuto. Então, nós, agora aqui para o segundo tema, que não tenho aqui muito tempo, nós falamos de cuidados sociais e todas as prestações que a pessoa, o cuidador informal, podem usufruir. E como eu dizia no início, há toda uma rede de suporte no ato de cuidar. Por princípio, deverá haver toda uma rede de suporte, porque o ato de cuidar não engloba só o cuidador e a pessoa cuidada, mas deverá implicar, por princípio, a família, os vizinhos, e é claro que estas relações de vizinhança nós podemos diferenciar e diferenciamos aquilo que são as relações de vizinhança numa cidade ou numa aldeia. Eu sou de uma aldeia, vivo agora aqui muito perto da cidade, que são diferentes, os apoios que nós temos numa aldeia são diferentes dos apoios que nós temos numa cidade, mas é fundamental, isto também vamos preparando ao longo da vida, cultivar estas relações, porque em algum momento da vida, não é porque vamos precisar em algum momento da vida, é importante cultivar as relações, porque sim, mas depois esses momentos em que temos pessoas dependentes de nós, seja ele um familiar, primeiro, segundo ou terceiro grau, é fundamental contarmos depois com a comunidade envolvente para nos ajudar. Podemos ter família que nos apoia, podemos não ter família que nos apoia e os vizinhos são sempre um suporte. Então, temos a rede de suporte informal, como sabemos, que são os vizinhos, os amigos, a família, mas temos também toda uma rede de suporte formal. E a rede de suporte formal vai desde as instituições que nós conhecemos, quais são essas instituições, a Junta de Freguesia, o Centro de Saúde, os centros sociais e paroquiais, as instituições privadas que não sejam IPSS, mas puramente privadas e que nos podem suportar no cuidado que nós damos a quem temos a nossa confiança. Dou alguns exemplos de respostas sociais que eventualmente já conhecem, mas com as quais podemos contar quando estamos a cuidar de alguém, como é por exemplo, os cuidados continuados, e para isso é claro que é necessário integrar o utente na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Isso também tem requisitos, não vamos falar sobre tudo isso hoje. O centro de dia, um centro de noite, não há em todas as terras centro de noite, há pouquíssimos até no país, mas centro de dia e serviço de apoio domiciliário, sim, é muito comum nós podermos contar com essas respostas. E que tipo de tarefas é que nos podem fornecer, que tipo de atividades para nos aliviar também no nosso trabalho? Que certamente alguns de vocês já têm essa experiência. A higiene pessoal, a higiene de roupa, a alimentação, atividades de lazer, não é? Quando a pessoa tem alguma mobilidade, em vez de ter o serviço de apoio domiciliário, frequenta o centro de dia, algumas atividades de lazer, até de estimulação cognitiva. Cristina? Sim? Cristina, estás sem tempo, acaba em 30 segundos, está bem? 30 segundos, meu Deus, tinha aqui tanto para falar. Apoio também nas deslocações. Nestes 30 segundos, o que é que eu gostaria de referir? É importante contar com as equipas multidisciplinares, todos os profissionais, mas habitualmente as juntas de freguesias, centros de saúde, centros sociais e paroquiais têm assistente social. Por isso, aquilo que eu gostaria de referir aqui nestes 30 segundos é, sim, falemos sempre, partilhemos, procuremos ajuda, contemos com todos os profissionais, contemos também com o serviço social, que os profissionais são designados de assistentes sociais, e gostava de deixar aqui também, esta linha não é muito conhecida, nós conhecemos o 112, mas a linha de apoio social, em casos de emergência, muita emergência, a linha de apoio social que existe no nosso país e qualquer cidadão pode recorrer a ele. Eu já passei os meus 30 segundos, deixei muito por dizer, mas agradeço de facto esta oportunidade de partilhar convosco estes temas que me são tão queridos. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos. Obrigada a nós, Cristina, muito gratos.
Íamos só pedir para ligarem as câmaras, por favor, para termos aqui um sentir mais de comunidade e sentirmos mais acolhidos. Está bem? Agora, passo a palavra à doula Ana Catarina, enfermeira, mestre em dor, com pós-graduação em cuidados paliativos, formadora do movimento Doulas do Fim de Vida em Portugal. Vai agora trazer-nos a parte prática do cuidado. Ana, por favor. Obrigada, Sofia. Olá a todos. Já aqui há algumas caras conhecidas, mas bem-vindos a todos, aos que eu conheço e àqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu vou passar uns slides, está bem? Vocês depois vão ter também acesso aos mesmos. Em 15 minutos é assim pouquinho tempo para aprofundar os temas. Eu vou tentar dar-vos algumas dicas que eu acho que são mais importantes para vocês já poderem usar agora neste momento no vosso dia-a-dia, está bem? Como já foi referido, podem deixar no chat alguma questão que queiram, que eu depois, agora ou mais tarde, eu posso responder. Então, vou tentar aqui compartilhar a tela. Toda a gente consegue ver bem os slides? Sim. Tentar aqui. Okay. Peço desculpa, que eu estou aqui a tentar puxar isto para outro. Ok. Já está. Então, cuidados práticos. Os objetivos desta formação é desenvolver competências relacionadas com o auxílio na realização das atividades diárias à pessoa que vocês estão a cuidar, desenvolver autonomia no vosso dia-a-dia na arte, que é cuidar, que é uma forma de arte também, promover a saúde na pessoa que vocês estão a cuidar, mas também a vossa própria saúde. Vamos falar aqui um bocadinho de temas que eu acho que são, assim, principais. A alimentação e a hidratação é assim um grande tópico, tem muita coisa para se dizer, e dentro da alimentação e hidratação, a disfagia, os cuidados à boca também é fundamental, e depois as mobilizações e posicionamentos e as consequências da imobilidade. Então, comer e beber, como todos sabem, são atos elementares à vida, quer dizer, nós não vivemos, não comermos e não bebermos, tal como respiramos, mas para além do ato fisiológico, nutricional, digamos assim, do ato de comer e de beber, também são atos de prazer e também têm outras influências para além da nutricional, a psicológica e a social simbólica. É através da nossa boca que nós comunicamos, que transmitimos ao outro aquilo que estamos a sentir. E para além do ato de comer, a boca é mesmo um elemento fundamental nas nossas relações. É através da nossa boca que nós comunicamos com o outro, que socializamos com o outro, que nos relacionamos com o outro, que nos reunimos em família, em grupo. E quando há alguma alteração que interfere com esta dinâmica, isto pode levar até inclusivamente a nos afastarmos das relações, das pessoas que queremos estar perto, de nos alimentarmos, de transmitirmos aquilo que nós estamos a sentir. Algumas alterações que vamos falar um bocadinho à frente, as lesões da mucosa oral e algumas alterações que são assim, aquelas que são mais visíveis, têm grande impacto na qualidade de vida da nossa qualidade de vida e da pessoa que está doente, que está mais débil e está mais suscetível ao aparecimento de lesões na mucosa oral. Podem levar, tudo aquilo que já disse, podem levar ao quê? Uma má nutrição, a uma anorexia, portanto a uma falta de apetite, a pessoa deixa de ter vontade de comer e por si só também leva a uma caqueia, um enfraquecimento geral do corpo. Portanto, há uma diminuição da nutrição que leva ao enfraquecimento muscular e aquele aspecto emagrecido e caquético, doente da pessoa.
As dificuldades na comunicação, portanto, todas as alterações da mucosa oral levam a que a pessoa tenha dificuldade em comunicar e existem múltiplas razões. E a tal quebra na relação social, nas nossas relações e na inibição do prazer associado à própria refeição. Uma das coisas que nos faz querer estar vivos é ter prazer em estar vivo. A alimentação e a hidratação, a socialização, a comunicação são coisas que nos dão muito prazer. Portanto, a alimentação e a hidratação não são só questões nutricionais, em termos de nutrir o nosso corpo, mas nutrem-nos também, digamos assim, a alma, através do prazer que nos podem dar. Então, o que é importante quando nós falamos da alimentação, assim, de uma forma muito geral? Olhar a boca, olhar os lábios estão bem hidratados, estão secos, estão bem rosados, ou se tem alguma alteração, estão mais pálidos, por exemplo, estão mais arroxeados. Olhar as bochechas internamente, olhar a língua, a coloração da língua, se tem algumas lesões fúngicas, toda a gente certamente já teve fungos na cavidade oral, portanto sabe um fungo pode causar, portanto pode dificultar a alimentação por provocador e inflamação. Imaginam que há várias lesões a nível da bochecha e da língua. A nível da garganta também observar se há alguma alteração, se está mais vermelha, o céu da boca, os dentes. Basta haver um dente que esteja inflamado, estragado, pode fazer com que a pessoa não queira comer, e se a pessoa não consegue comunicar, e há bocado falavam das demências, basta um dente estar estragado para que a pessoa fique mais agitada e não se quer alimentar. Observar a face, observar o pescoço também é importante. Os problemas mais comuns são, por exemplo, a xerostomia. E a xerostomia é a boca seca. A saliva é extremamente importante para a hidratação e manutenção do pH da nossa boca. A diminuição da produção de xerostomia, às vezes até há medicamentos que fazem com que haja esta redução da produção de saliva, também tratamentos que a pessoa precisa de fazer, deve a esta redução e vai levar a que a mucosa fique mais seca. A mucosa mais seca vai fazer com que haja alteração do pH e a suscetibilidade de aparecimento de outro tipo de problemas. A mucosite é já um estadio, digamos assim, seguinte, há uma inflamação da boca, tanto a xerostomia como a mucosite têm diferentes graus. Não vamos aprofundar aqui estas patologias da cavidade oral, mas é importante nós estarmos conscientes que elas podem existir e como é que nós podemos prevenir, evitar que haja um desenvolvimento para um grau mais grave. Depois as placas, as crostas, não sei se já alguma vez viram a língua de algumas pessoas com uma placa assim mais esbranquiçada, quando a pessoa tem a boca mais seca, não faz a higiene da cavidade oral com tanta frequência, que podem surgir mesmo placas secas, que fazem com que a pessoa então não se queira alimentar, a alteração do paladar da própria comida, a infecção da cavidade oral e outros problemas. Então, medidas preventivas. O que é que nós podemos fazer já neste momento? Reforçar as medidas de higiene na hidratação. Após todas as refeições, fazer a higiene da cavidade oral. Se a pessoa consegue lavar a boca com uma escova de dentes, ótimo. Lavar com uma escova com as cerdas mais macias, para não magoar a gengiva. Se a pessoa não conseguir, temos que ser nós a fazer por ela. Bochechar a boca com elixir que não tenha álcool. Eu já vou dar 2 receitas caseiras de 2 elixires que podem ajudar. E a hidratação. A hidratação às vezes não requer dar grandes quantidades de água. A hidratação também pode variar consoante a patologia que a pessoa tenha, portanto tem que ser avaliado caso a caso. A mesma coisa relacionada com a alimentação. Há situações em que a pessoa come menos e a hidratação também já é mais reduzida. Isto é fisiológico, tem que ser avaliado caso a caso. Mas a hidratação pode bastar apenas passar com uma espátula. Pode-se comprar na farmácia uma esponjinha, portanto imaginem um pauzinho, colocar uma compressazinha na ponta, umidificar, retirar o excesso de água e passar na boca para retirar o excesso de alimento que tenha ficado. Há umas esponjinhas próprias que se compram na farmácia. A lubrificação da boca com água e azeite também pode resultar.
Lubrificar os lábios, isto não é lubrificar com vaselina ou parafina, porque ela não hidrata, mas sim com lipsticks, tanto batons próprios para hidratação. Todos já passaram certamente por constipações e nariz entupido, e quando nós temos o nariz entupido respiramos mais vezes pela boca, e quando nós respiramos mais pela boca, a nossa boca tem tendência a secar, e por mais água que nós possamos beber, a boca continua seca. Portanto, estes cuidados são importantes e aliviam a sensação de boca seca e a hidratação, que a hidratação não faz. Este colutório, então, são 3 elixires caseiros que vocês podem usar. Um deles é um copo de água, juntar uma pedrinha ou 2 de sal caseiro, normal, e uma colher de café de bicarbonato de sódio, que é o bicarbonato que nós usamos na cozinha, normal. Portanto, misturam e podem bochechar, a pessoa, se conseguir, pode bochechar, deitar fora, ou com a tal espátulazinha podem umidificar e passar na boca da pessoa. O outro colutório é um copo de água, aliás, fazem um chá de camomila, pode ser com a flor ou com as etiquetazinhas, deixam arrefecer e juntam umas gotinhas de limão. Tanto um como o outro ajudam a alcalinizar o pH da boca e evitam que haja o desenvolvimento de outras patologias na cavidade oral. E podem fazer facilmente em casa, em vez de comprarem os colutórios na farmácia ou nos supermercados. Se quiserem comprar, comprem sem álcool para não agredir mais a cavidade oral. Depois, outras 2 técnicas importantes é retirar a prótese, sempre, para permitir o descanso da gengiva e melhorar a circulação da cavidade oral, e desinfetar bem a prótese para evitar o aparecimento das estomatites associadas à própria prótese. Outra coisa muito importante e muito comum que acontece é a disfagia, que é a dificuldade na deglutição, e isto pode estar associado a vários fatores, várias patologias, nomeadamente ao envelhecimento, enfim. Mas o que é importante em termos em consideração é que há uma lentificação do processo da deglutição. Nós normalmente associamos os músculos aos braços, às pernas, e esquecemos que existem músculos mais pequeninos que fazem toda a diferença no nosso dia-a-dia, e que nós esquecemos que eles existem até um dia que nós precisamos deles. Estes músculos são extremamente importantes e estão a funcionar 24 sobre 24 horas por dia, sempre que nós engolimos saliva. E estes músculos, tal como outros, ficam um bocadinho mais fracos, seja no envelhecimento ou numa patologia em que a pessoa fique mais vulnerável e fique mais fraca, digamos assim. Estes músculos também sofrem as consequências, portanto ficam mais lentificados, ficam mais fracos. Então é muito importante estarmos atentos a isto. O que é que acontece? A pessoa vai começar a demorar mais tempo a engolir e pode também começar a apresentar as tossículas, ou seja, uma ligeira tosse. Ana, tens 2 minutos. Ok. O que é nós importante aqui temos em consideração? Estarmos atentos à tosse, quando nós damos água, principalmente, posicionarmos muito bem o tronco da pessoa e o pescoço quando nós estamos a dar de comer, nunca deixar a pessoa deitada, sentá-la muito bem, nunca apressar a alimentação, deixar que ela mastigue e que engula a seu tempo, neste caso até é preferível a comida mais triturada, e usar o espessante. E o espessante também podem encontrar facilmente nas farmácias, é uma lata tipo Cerelac em pó, que se vai adicionando aos líquidos e vai espessando os líquidos, porque a disfagia acontece principalmente para os líquidos e muito menos para a comida mais espessa. A importância do posicionamento. Eu vou passar aqui um bocadinho, portanto eu vou falar nisto já a seguir. Posicionar é mais do que virar a pessoa para a direita ou para a esquerda ou levantar. Vai prevenir atrofias musculares, contraturas, dores e garantir a integridade da pele e o aparecimento das complicações.
As implicações da imobilidade incluem aumento do tempo de internamento, maior dependência nas atividades de vida diária, necessidade de maior apoio familiar e maiores custos sociais, que é isto que nós não queremos. As consequências da imobilidade, a nível do sistema circulatório, aumento ao trabalho, o esforço cardíaco, os edemas posturais, as contraturas, a osteoporose, as dores articulares, reduzem a produção de insulina, fazem com que a glicémia, a diabetes aumentem, provocam alterações hormonais, infecções respiratórias, infecções urinárias, provocam com que a pessoa fique com falta de apetite, o intestino fica mais lentificado e provoca a obstipação, e também provoca aquilo que toda a gente sabe que são as úlceras de pressão. Sim. Então, princípios importantes. Quando iniciamos o posicionamento, proporcionar um ambiente seguro, explicar à pessoa aquilo que nós vamos fazer, manter a privacidade do utente, pedir sempre a sua colaboração, dizer aquilo que nós vamos fazer, nem que seja levantar a cabeça, cruzar os braços sobre o abdômen antes de o mobilizar, colocar sempre o material que nós vamos precisar junto à pessoa e colocar uma base também na cama na horizontal, que é a que vai nos ajudar nos posicionamentos e torna mais fácil os posicionamentos. A integridade cutânea é extremamente importante, daquelas coisas que toda a gente conhece, as úlceras de pressão. O que é importante nós retermos aqui? É importante uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteínas para prevenir o aparecimento das úlceras de pressão. A mobilidade é extremamente importante porque vai permitir a circulação do sangue ao longo da pele. Ana, temos que terminar, eu peço imensa desculpa. Está bem. Ok. E ia mesmo terminar, mas pronto, mais do que importante cuidar, é importante sabermos cuidar de nós e do outro. Vocês vão ficar com estes slides. Qualquer dúvida que tenham, devia ter acelerado um bocadinho mais. Peço desculpa, quando eu treinei em casa isto dava menos de 15 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem, está bem? Que eu depois vou responder a todas as questões que vocês tiverem, está bem? Muito obrigada, Ana. Depois de sabermos um pouco mais sobre a parte prática, vamos ter então a Carol Castelo, que nos vai falar sobre o desgaste do cuidador. É psicóloga clínica, doutorada em exaustão emocional. Carol? Peço só para ligar o microfone. Pois, andei para aqui a falar para o boneco, não é? Obrigada. Então, por que é que os grupos de apoio são importantes? Porque é que quando eu cuido de um familiar ou de um amigo, porque é que é importante fazer parte de um grupo de apoio? Porque cuidar de um familiar ou amigo doente é um trabalho exigente, que em circunstâncias ideais requer formação profissional, como ouviram na apresentação da Ana Catarina, e a maior parte dos familiares não tem, não é? Nós não nascemos ensinados. E então, quando podemos ter alguma formação, isto melhora a qualidade dos serviços prestados, aumenta o bem-estar do cuidador e da pessoa cuidada. Se a pessoa é mais bem cuidado, vai estar mais bem disposto e quem cuida também vai se sentir mais realizado, não é? Também ajuda a evitar problemas complexos, como a Ana Catarina falou, e um familiar bem disposto aumenta o bem-estar e o sentimento de realização pessoal do cuidador informal e também evita e reduz o nível de exaustão emocional. E a falta de conhecimentos básicos pode resultar em mais problemas de saúde, um familiar mal disposto e rabugento porque está desconfortável. Eu penso que todos nós passamos por isso quando cuidamos de alguém, não é? Quando nós estamos quando uma pessoa está com dores, dificilmente consegue manter a sua boa disposição, mesmo que queira, que saiba que o seu familiar está a fazer um esforço,
quando estamos mal dispostos é difícil estar bem, não é? E depois quem cuida fica com sentimento de culpa. Por muito que nós queiramos dar o melhor apoio, às vezes não sabemos e as coisas acontecem e nós amamos a pessoa que cuidamos e sentimos mal, não é? E depois, com o tempo, com as dificuldades, vem o esgotamento físico, mental e emocional do cuidador. Pois, para além das consequências físicas que surgem no cuidador, devido ao ato de cuidar, existem também outras dificuldades, como por exemplo, a história passada entre a pessoa cuidada e o cuidador, que pode não ser simples, não é? Nós não escolhemos os nossos pais e às vezes corre tudo bem, mas às vezes há relações mais difíceis. E pronto, e quando nós estamos 24 horas com a pessoa, tanto nós podemos cansar, como a pessoa cuidada pode cansar e depois já pode haver questões, mas não é? Imagino que eu estou a cuidar de alguém que não cuidou bem de mim, acontece, não é? Posso ficar com ressentimentos, posso ficar mais impaciente, posso ter sentimento de injustiça. E todas estas dificuldades também vai criar dificuldades em casa, porque para além de cuidar de pessoa dependente, também temos os nossos filhos e os nossos maridos e às vezes não estamos bem dispostos e estamos cansados e damos uma resposta mais ríspida, pronto, e depois vamos para a cama pensar, ai meu Deus, eu sou tão má, né? E não é. Então também por isso que é bom ter um grupo de apoio onde podemos desabafar tudo isso. Também há um impacto na vida social, porque não temos tanta liberdade para sair, não é? Alguém tem que ficar em casa a cuidar. Dificulta também o nosso trabalho profissional e já temos apoiado famílias em que a pessoa até chegou a perder o seu emprego porque faltou tantas vezes. Que nem sempre o lugar do trabalho tem a compreensão que deveriam ter, não é? Facilita quando nós podemos encontrar algum sentido para aquilo que nós fazemos, não é? Ser cuidador informal vira a vida do avesso e pode haver sentimentos divergentes, como eu amo, mas a minha vida está parada, não é? Ou então, como falei há bocado, ele nunca foi bom para mim, porque é que eu tenho que fazer isto? Também traz problemas financeiros, porque nem tudo é comparticipado pela Caixa, não é? Fraldas e não, problemas profissionais e dificuldades no núcleo familiar, e depois também há o tal efeito sanduíche, quando eu tenho que cuidar ao mesmo tempo dos meus pais como dos meus filhos, é muito cansativo, não é? Então, os benefícios de estar num grupo. Cada pessoa é diferente, todos nós temos maneiras diferentes de lidar com o stress e também é bom ver como é que as outras pessoas lidam. É bom estar num ambiente onde não vamos ser julgados, onde pessoas que nos podem realmente compreender, porque nos sentimos menos sozinhos, não é? Receber perspectivas diferentes, ver como é que as outras pessoas lidam com as mesmas dificuldades que eu tenho, ideias novas. Também é um tubo de escape, é onde eu posso desabafar e sentir-me, tranquilizar as minhas emoções. Permite, num ambiente seguro, refletir, ter autorização para sentir aquilo que eu estou a sentir, porque também muitas vezes nós não nos damos
a autorização para sentir, por exemplo, estou irritado, não deveria, sentimento de culpa, né? Então, mas pelo menos neste momento podemos sentir à vontade e tentar integrar na nossa vida como um todo, não é? E é muito bom sentir que não estamos sozinhos. Então acabo deixando algumas frases do Viktor Frankl, que é: aqueles que têm um porquê para viver conseguem suportar quase qualquer como. E mais um: qualquer forma, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento onde encontra o sentido, como o sentido do sacrifício. E é tudo. Qualquer pergunta depois no fim? Alguma questão? É uma questão de escreverem no chat e depois no final a Carol poderá responder. Ora então, como lidar com a demência é sempre uma das preocupações. Temos Margarida Matos, terapeuta ocupacional, consultora na abordagem positiva das demências, para nos falar sobre esse tema. Margarida, por favor. Obrigada, Amara. Obrigada por terem desafiado para este workshop. O que é que quando me dizem assim, Margarida, tens 15 minutos para falar de demências, e esses 15 minutos têm que ser alguma coisa que faça sentido às pessoas, eu ponho logo as mãos na cabeça. E agora o que é que eu vou falar sobre demências, sendo demências um mundo tão grande, não é? Com tantas dificuldades, com tantos desafios. Quando eu me pus a pensar no que é que eu ia transmitir aqui, calculo que todos aqui tenham alguma coisa a ver com cuidar do outro. A grande parte dos companheiros de cuidado estão com pessoas com demência, porque as demências estão cada vez a ser em maior número e há cada vez mais parceiros de cuidados de pessoas com demência, e eu pensei, o que é que eu vou falar? E pensei, vou falar naquilo que eu acho que é comum a quase toda a gente que são os famosos comportamentos desafiantes. Os comportamentos desafiantes que nós, parceiros de cuidados, temos que lidar quando cuidamos de uma pessoa que vive com demência. O que é que vou aqui partilhar a tela? Só falar em... Alguém está a partilhar uma tela, eu não consigo partilhar a minha. Amara? Só um instante. Tem que haver sempre as questões, não? Ok. Aqui. Já viram, já? Só o facto de dizer comportamentos desafiantes já quer dizer muita coisa, porque são desafiantes para quê? São desafiantes para o parceiro de cuidados. Para a pessoa que vive com demência não são comportamentos desafiantes. É a transmissão de algo que não está bem. O que é que não está bem? O que é que se passa por trás destes comportamentos desafiantes? Eu vou falar aqui de alguns comportamentos desafiantes que são... Enfim, há inúmeros que são os mais comuns, que quase toda a gente já passou por eles. O que é esta confusão? Confusão é um sintoma. Eu vou falando e vou pondo alguns exemplos da minha prática, porque acho que isso enriquece muito a comunicação, não é? A confusão, a pessoa não saber em que dia está, em que casa está. Eu quero ir para a minha casa, esta casa não é minha, isto toda a gente já passou por isto, não é? Onde é que está a minha casa? Isto porquê? O que é que uma pessoa quer dizer quando fala que esta casa não é minha? Como sabem, na demência, as memórias atrasadas são as que são mais fortes, são as que estão mais fortes. Portanto, às vezes, se a pessoa vive nesta casa há 20 anos e se a sua memória está há 40 anos atrás, é natural que ela não reconheça esta casa atual como a casa dela. Se calhar ela está, quando diz casa, está a falar da casa dos pais, por exemplo, onde viveu toda a infância, né? Porque essas memórias estão mais vivas. A deambulação é um comportamento desafiante que existe e que as pessoas
Se fosse eu a andar de um lado para o outro, as pessoas diziam assim, Margarida, estás um bocado inquieta e tal, senta-te um bocadinho. Quando é uma pessoa que vive com demência, devemos deambular, temos logo um caráter negativo na questão, mas se calhar, eu se me levantar, é porque preciso esticar as pernas, ou porque na minha vida sempre fui uma pessoa muito ativa e agora não me permitem que eu seja. Enfim, há uma série de coisas que podem estar por trás. A alteração do comportamento alimentar, ou comem de mais ou comem de menos. Quando comem de menos é um grande problema, não é? Mas isso acontece, sobretudo na evolução do processo demencial, a pessoa deixa mesmo de ter apetite ou deixar de ter prazer no que come. E ouviram a Ana Infante falar, e é muito importante que a pessoa mantenha também o prazer de comer, ou então comer tudo o que vem. Comer coisas que demais. O familiar uma vez dizia-me assim, eu não posso ter bananas em casa, porque se eu tenho um cacho de bananas, a minha mulher come as bananas todas de seguida. E eu perguntei a esse familiar, então, porquê é que deixa as bananas à vista? O nosso papel como parceiro de cuidados é somente facilitar a vida da pessoa com demência. Se a pessoa tem este impulso de comer todas as bananas, há uma coisa que de certeza podemos fazer, que é esconder as bananas, porque provavelmente a pessoa já não tem capacidade de ir à procura das bananas. Mas se elas lá tiverem, vou comê-las porque é um impulso. Eu gosto da banana, dá-me prazer, não é? Dizer palavrões ou coisas impróprias. Imaginem que se eu sou do Norte, há aqui gente do Norte que eu já sei, que usa o palavrão na sua linguagem do dia a dia, e esse palavrão, para as pessoas que usam como no dia a dia, na sua conversa, é vocabulário. Se eu tenho demência, já sabemos que ao longo do processo demencial eu vou perder o vocabulário, portanto também perco o palavrão. Se eu, por acaso, só uso o palavrão quando estou irritada ou quando estou zangada, o que é que acontece? Como a parte afetiva do cérebro, os afetos são aqueles que perduram durante mais tempo, provavelmente o palavrão está ligado ao afeto. Se calhar quando eu tiver demência, últimas das palavras que eu vou perder é o palavrão. E provavelmente, se calhar, e isso acontece muitas vezes, só vou conseguir dizer o palavrão. É claro que isto é um comportamento desafiante para quem? Para quem me ouve, não é? Eu estou a falar, é a única coisa que eu sei dizer, é o palavrão. E fora do contexto, a agressividade, muita gente fala da agressividade. E até há livros e literatura que diz que a agressividade é um sintoma. Nós, na abordagem positiva no cuidar da demência, nós achamos que a agressividade é um sintoma. A agressividade é algo que não está bem. A não ser que a pessoa seja uma pessoa agressiva só por si, não é? Mas se eu tiver demência, não. E se eu bater em alguém, não é porque de repente fiquei agressiva, é porque alguma coisa não está bem e eu não sei dizer de outra maneira. Imaginem, tenho sede. Estou agitada porque tenho sede. E uma pessoa dá-me uma bolacha e eu, quando como... Isto acontece muito também nas instituições de quem é cuidador formal. E eu como a bolacha e quando estou a comer a bolacha estou mais tranquila porque estou a ir em encontro a uma necessidade e estou tranquila. Passado 2 minutos, comi a bolacha e estou agitada outra vez. E vai outra pessoa, espera aí, a bolacha resultou há bocado, portanto vou dar outra bolacha. E dão outra bolacha. E eu, mais uma vez, tranquilizo-me. Mas a minha necessidade era sede. O que é que as pessoas merecem à terceira bolacha por não terem percebido que a minha necessidade era sede? É um chega para lá, eu não quero mais bolachas. O que eu quero é beber água. Não é? Portanto, esta abordagem positiva no cuidar da demência tem muito a ver com outra que é a abordagem centrada na pessoa com demência, que diz, assim de uma maneira muito simples, a pessoa com demência tem sempre razão. E põe na responsabilidade do parceiro de cuidados perceber qual é, o que é que está por trás deste comportamento. O que é que esta pessoa me quer dizer com isto? Por que é que ela me deu um safanão? O que é que está por trás? Consigo avaliar o contexto e perceber o que é que se passa com esta pessoa? O que é que ele me quer dizer? E não
é um comportamento desafiante, não sabe estar com outras pessoas, não, pronto, põe a responsabilidade no parceiro de cuidados, que é uma pessoa que, à partida, não tem demência, não é? Porque uma pessoa que tem demência, e isto é muito importante de dizer, é uma pessoa que tem um cérebro doente. O cérebro está doente. E nós, muitas vezes, exigimos da pessoa com demência coisas que ela já não é capaz de fazer. Imaginem, se o vosso familiar tivesse que fazer hemodiálise porque o rim não funcionava, ninguém lhe ia dizer assim: tens que fazer xixi como deve ser, já te disse que o xixi tem que ser feito, não é? Ninguém lhe ia dizer isso porque percebiam, não, espera, o rim não funciona e não pode funcionar. Quando temos uma pessoa com demência, estamos sempre a exigir que faça coisas que ela não é capaz de fazer e não interiorizamos o facto de o cérebro estar doente. O cérebro está doente, se a pessoa não faz, é porque naquele momento não consegue fazer. Okay? O síndrome de pôr do sol é uma coisa que também as pessoas com demência normalmente, muitas pessoas que vivem com demência têm isto, que tem a ver com a mudança da luz, passarmos do dia para a noite, e as pessoas ficam muito desorientadas neste momento. Há estratégias que nós podemos usar, falaremos depois destas todas as estratégias que nós podemos usar, porque existem estratégias que podemos usar para facilitar a vida da pessoa com demência. A primeira estratégia que eu vou dar a todos os cuidadores é respirar fundo. Pronto, há um comportamento desafiante, a primeira coisa que temos que fazer é respirar fundo. Perceber, esta pessoa está doente, não é capaz de fazer de outra maneira. O que é que no contexto está a causar este comportamento desafiante? E não argumentar, ouvir o que a pessoa tem para nos dizer, porque ela às vezes é capaz de nos dizer, às vezes não é capaz de nos dizer por palavras, mas é capaz de exprimir aquilo que está a sentir. Uma coisa importante é não argumentar. Não vamos argumentar como pessoa com demência, porque, como é óbvio, a pessoa com demência não vai guardar os nossos argumentos porque tem demência. Portanto, tudo o que é memória imediata foi-se. Portanto, nós não estamos, já disseste isso, já te disse as horas, não perguntes outra vez, não. É escusado porque assim estamos a aumentar o conflito, estamos a aumentar o nosso stress e quando nós dizemos a terceira vez, já é a terceira vez que perguntaste as horas, com toda a calma que eu exprimi, a pessoa com demência vai ouvir o quê? Portanto, só ouve, se não percebe a palavra, porque no decorrer da demência é isso que acontece, a pessoa perde o vocabulário, só vai perceber o nosso tom da nossa voz. Portanto, se nós temos consciência disso, conseguimos controlar melhor. É muito difícil lidar, é muito difícil ser parceiro de cuidados de uma pessoa que vive com demência, é um trabalho de 24 horas por dia. Ainda bem que falei a seguir à Carol, porque realmente a ajuda dos pares e percebemos que não somos os únicos e que temos outras pessoas com o mesmo problema, é muito, muito, muito importante e vai nos ajudar realmente a conseguir lidar com a pessoa com demência tendo uma abordagem positiva. E ter uma abordagem positiva é isto, é perceber quem é que está doente aqui, de quem é a responsabilidade de cuidar do outro, é não exigir à pessoa com demência aquilo que ela não é capaz de fazer e perceber que se ela não é capaz de fazer neste momento é realmente porque o cérebro está doente, ela pode ter sido capaz de fazer. Margarida, tens 5 minutos. Vou acabar até antes, Miguel. Está tudo bem. Agora perdi-me, portanto, é perceber que temos uma pessoa que conhecemos, que tem o cérebro doente e que somos nós que não temos o cérebro doente, que temos a responsabilidade de o ajudar a viver melhor. Portanto, a pessoa com demência, se, como eu estava a dizer, não é capaz de fazer naquele momento, pode ser capaz de fazer amanhã, não foi capaz, ou foi capaz de fazer ontem, e percebemos que isso é mesmo assim. É exatamente assim.
E não é para gozar connosco, não está a embirrar, é porque realmente tem uma demência e tem o seu cérebro a encolher. Fisicamente o cérebro encolhe, portanto não é capaz. Portanto, para cuidar melhor e para essa pessoa com demência viver melhor é termos uma abordagem positiva no seu viver. Ok? Acho que em 15 minutos está. Muito bem, obrigado, Margarida. Nada. Isto são temas que dão para são pano para mangas. Eu sei que para quem nos está a ouvir custa, mas nós queremos cumprir e respeitar o vosso tempo, e para passarmos tudo aquilo que temos que passar, temos que ser muito controlados aqui no tempo. Vamos ver aqui um pequeno vídeo. Deixem-me aqui partilhar o ecrã para vos mostrar uma coisa. Ora, este logótipo, vencedor mais ajuda, é no fundo a razão de nós estarmos aqui convosco hoje. O projeto Juntos a Cuidar nasceu porque a Amara ganhou o prémio Mais Ajuda do Lidl, Fundação Gulbenkian, Renascença, BTI, etc. O que é que nós queremos? Queremos, de facto, criar uma comunidade que apoia os cuidadores informais. E o que vamos ver agora, a Susana vai colocar o vídeo que resume um pouco o projeto Mais Ajuda, e foi com este resumo de vídeo e tudo o resto que está por trás que nós ganhámos este concurso. E a seguir vamos falar-vos do que nós preparamos para vos poder ajudar ainda mais. Susana, queres passar o vídeo? Vou sair daqui do... Estás sem som. Susana, o vídeo está sem som. Ok, vou recomeçar, não sei o que se passou. Pode ser no próprio vídeo. É o próprio. Oh, Susana, quando faz share, em baixo do lado esquerdo tem share sound. Sim, mas ele está com o share sound. Então não sei. E o som está no máximo. Bom, vamos experimentar outra vez. Não sei o que é que se passa aqui. Susana, se me permites, tens que tirar os fones, senão não consegues. Não. Não tem a ver. Eu pus-te o link do vídeo no bate-papo. Experimenta de fazer o que é que está a passar no meu computador. Está bem, está bem. Então, espera aí. Espera lá. Então, deixem lá ver. Vou eu partilhar. Confirma-me só, Susana, se o som, alguém confirme se o som está a ser partilhado. Ora. Também não? Bom, então... faz sem o som, faz assim de qualquer maneira uma música, depois as pessoas podem ver no nosso YouTube, por isso continua assim. Sim, mas já dá-me só um segundo. Miguel, continua assim. Está bem.
Ok, então vamos só ver o vídeo sem som. O que trazemos de novo? Formação online que facilita a participação dos cuidadores em todo o país sem terem que abandonar as pessoas cuidadas. Música, meditação e criação do diário, que ajuda a tomar consciência das emoções. Continuação da formação através de grupos de entreajuda, também online, para combater o seu isolamento e a partilha das dificuldades e sucessos. Pretendemos abrir um espaço de encontro seguro para que cada participante possa expressar o que sente a partir do coração. Então, deixa-me lá passar aqui o slide. Depois nós vamos dar-vos o link do vídeo para ver o vídeo como deve ser. Então, tudo isto vem lá, tá. Vem lá aqui. Okay. Então, tudo isto serviu para chegarmos aqui. O que nós procuramos fazer nesta hora e pouco foi mostrar-vos um pouco daquilo que era possível mostrar num espaço curto e que serve para mostrar o que nós vamos construir a partir daqui. E a partir daqui é o Juntos a Cuidar. E o Juntos a Cuidar é um curso que tem 9 sessões e serve exatamente para desenvolver aquilo que nós estivemos a ver agora de forma tão curta como se percebeu. Vamos, nestas 9 sessões, eu vou passar aqui relativamente rápido, promover a relação empática na primeira e aprofundar um pouco questões práticas do Estatuto do Cuidador. Depois, na segunda sessão, vamos dar poder ao cuidador informal. Como é que o cuidador informal pode ter mais poder através dos apoios sociais que existem e que estão a funcionar, porque nós sabemos que muita coisa existe no papel, mas depois na prática não funciona. Vamos ter aqui, deixem-me pedir à Cristina, aliás, não preciso pedir, a Cristina já falou, portanto a Cristina falou há pouco no Estatuto do Cuidador Informal, e na parte do cuidar, na sessão 3, do cuidar das atividades diárias, vamos ter a Dona Ana Catarina, que, entretanto, penso que já saiu, porque é enfermeira e teve que pegar ao serviço. A seguir, na 4, vamos ter também a Ana Catarina com autonomia na arte de cuidar, darmos autonomia à pessoa cuidada, de forma prática. Na sessão 5, as patologias e a prevenção de problemas mais complexos, às vezes, é através de pequenas técnicas muito mais simples do que nós, quando não temos formação, podemos pensar. Depois vamos ter a Susana Dagor, que está aqui connosco e que esteve há pouco aqui na nossa luta da partilha do vídeo, no promover o autocuidado, é uma das especialidades da Susana.
E na 7 vamos falar com a Anabela Gonçalves. Anabela, queres dar um alô aqui ao pessoal? Sim. Ok. A Anabela vai estar... Boa noite. Boa noite, Anabela, desde há bocadinho. A Anabela vai estar a trabalhar sobre o bem-estar como fonte de melhores cuidados, a importância do bem-estar, e aqui de todos, voltamos sempre a insistir na tecla da importância do bem-estar do cuidador. E, por fim, aliás, o penúltimo é a Margarida, que acabaram de ouvir também, com o lidar com a demência e a escuta ativa, lidar com a demência Margarida e escuta ativa a Carol Costello, que também ouviram agora, e depois vão ter a sessão 9. Zé Barreiros, queres dar um alô para nós sabermos todos? Oi. Boa noite a todos. O José Barreiros é este senhor que acabou de falar. O José Barreiros vai falar sobre a capacitação e o poder ao grupo, empoderar o grupo e a preparação do futuro. E há aqui uma nota super importante, que é o que é isto, a preparação do futuro? É prepararmos este grupo, ou estes grupos que vão fazer este curso para continuar. Porque isto é um trabalho que não para e as pessoas precisam de se sentir apoiadas. Foi uma das coisas que nós percebemos de forma mais intensa, é que o cuidador precisa de ter apoio, sentir a comunidade que o apoia, que está lá para ele. E é isso que nós vamos construir. Então, a partir do fim do curso, vamos ter grupos de apoio que vão dar esta continuidade para que o cuidador sinta que tem várias pessoas que estão a passar pelo mesmo, que estão a passar por momentos diferentes, mas também difíceis, e que tem sempre ali alguém que pode dar um apoio, mesmo que não seja alguém conhecido. Por vezes há alguns tipos de apoio, alguns momentos em que nós precisamos de apoio de desconhecidos, e todos sabemos disso. As datas, nós vamos ter 9 semanas seguintes de formação. Um grupo vai começar às terças, às 15 horas, e inicia a 19 de outubro. O outro grupo vai ser às quintas, às 21 e inicia no dia 21 de outubro. Então, em outubro vão começar estes 2 grupos, um às terças às 3, outro às quintas às 21. Pode haver aqui alguma afinação de datas, porque há um outro facilitador que ainda dão aulas e pode acontecer ter que haver aqui algum ajuste. 15 horas de formação, mais os grupos de apoio, e portanto isso é um contínuo super importante. Eu diria que se este curso é importante para o cuidador informal, os grupos de apoio são são ainda mais importantes, então, aquele no dia-a-dia. O preço são 200 €. Nós queremos chegar a todos e que o preço não seja um condicionante. Então, estes 200 € é o preço do curso, mas para quem tenha mais disponibilidade. Este é um conceito que daqui a pouco eu gostava que Susana partilhasse um pouco mais aquilo que tu sentes, que és a mãe da aplicação do conceito aqui. Os 150 € são para quem tem menor disponibilidade e para quem precisar mesmo de ajuda, nós fazemos a concessão para 90 €. Queremos chegar de facto a todos. Então é muito simples. O objetivo é que cada um escolha o preço que vai pagar pelo curso, pensando em si e com a responsabilidade de pensar na comunidade. Susana, queres partilhar um pouco este sentido? Eu vou tirar o vídeo. Acho que é a partilha. Um pouco já tinhas dito tudo, é a chamada economia da partilha ou economia da generosidade, não é? É mesmo que todos possamos contribuir. E para quem mesmo os 90 € ainda seja muito complicado, porque
porque sabemos que há pessoas e cuidadores informais que estão em situações muito complicadas, mesmo assim podem falar connosco. Não queremos que o preço seja um impedimento para fazerem o curso. Então queremos mesmo que toda a gente que queira possa participar. E as pessoas que pagam mais estão também a contribuir para que outros possam pagar menos. E temos, claro, também o apoio de todo o projeto Mais Ajuda, que nos permite fazer isto e depois orientar os grupos de apoio por valores simbólicos ou mesmo no início de forma gratuita. Então é este o nosso caminho. Eu queria aqui reforçar o aspecto da comunidade e de nós chegarmos a mais gente. Uma das coisas que nos toca mais é nós podermos dar apoio a quem precisa do apoio. E muitas vezes nós queremos dar apoio a quem nós sabemos que precisa, mas por alguma razão não quer. Então nós não temos que dar o apoio a quem precisa, nós temos que dar o apoio a quem precisa e quer. E aqui a questão mais importante é cada um de nós aqui sentir este espírito de missão de chegarmos a mais gente, de passarmos palavra. E isto, o que nós, lembram-se daquilo que eu comecei por dizer no início, nós termos uma comunidade, vivemos numa sociedade onde quem precisa de cuidar de forma informal tenha apoio, tenha formação e podemos ter esse apoio ao longo do tempo em que estamos a cuidar. E por isso vão ter acesso ao link para inscrição. A Susana, não sei se já colocaste, mas vai colocar o link para inscrição no chat, no bate-papo, e também vão receber por e-mail o link para se poderem inscrever. E eu agora passava, se não me falha nada, Susana, se falhar alguma coisa diz-me, mas acho que não, vamos passar para perguntas e respostas, porque somos muitos, estamos mais de 60 pessoas em sala, somos muitos e por vezes surgem questões mais delicadas. Eu sugiro que escrevam no chat. Vou fazer só um pedido. Um à parte. Numa palavra só, quem quiser, escreva no chat como é que se sente neste momento. Quem quiser. E sobre as perguntas, eu tenho uma pergunta para a Margarida. Vou aqui dar, é mesmo uma questão egoísta, quase. Só uma coisa, havia uma pessoa, já sei que já foi respondido, não sei se todos viram a perguntar, não, é verdade que não dissemos qual era a duração das sessões. As sessões vão ter 1h40, vão durar 1h40, porque a ideia é serem sessões curtas, porque sabemos que os cuidadores informais têm o tempo muito ocupado, e então vão ser sessões desta duração. Obrigado, Susana. Estava então a lançar, não resisti a lançar aqui o mote das perguntas. E, Margarida, eu estava-te a ouvir e é sempre és um doce, aliás, estes nossos oradores, facilitadores são, posso dizer, né? É verdade, são doce. São doce, pronto. E é sempre do fundo do coração, é sempre um prazer ouvir-vos e em particular é um prazer ouvir-te. E percebe sempre que o manancial de informação que tens para dar é muito grande e fica uma pergunta, eu vivi estes processos das demências e tinha os meus mecanismos, mas gostava que tu partilhasses, tens obviamente muito mais experiência do que eu, quando ouves a mesma pergunta 10 vezes, vinda de uma pessoa que tem demência, tu sabes que aquela pessoa está a perguntar a mesma coisa 10 vezes porque o cérebro já não funciona. Ok. Mas quando não são 10, são 20, a coisa complica. Eu diria mais, que é quando são 20, quando são 30 e quando não é um dia só. São 2, são 3, é uma semana, é um mês. Que dicas é que tu podes dar a quem nos esteja a ouvir e que esteja a viver uma situação destas, que é perguntas recorrentes, o que fazer cá dentro do coração, onde ir buscar força para responder àquela
pergunta pela 30ª vez como se fosse a primeira. Eu tenho, enfim, eu sou cuidadora formal, que é muito diferente de ser cuidadora informal, porque felizmente ainda não tenho nenhum parente próximo que tenha demência, não é? Portanto, é muito mais fácil para mim do que para quem é cuidador informal, quem é cuidador familiar, porque eu não tenho tanta a parte emocional, não é? Eu não faço o luto das capacidades, das perdas das capacidades daquela pessoa, eu já a conheci assim, que é torna as coisas muito, 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 muito diferentes, não é? Quando eu vejo que, quando é o meu pai a perguntar-me 300 vezes a mesma coisa, eu acho muito difícil chegar ao final da 3ª vez e nós respondemos com o mesmo ar calmo e tranquilo. Pai, o médico é amanhã, por exemplo. Mas muitas vezes, nem sempre, não é? Mas muitas vezes a pessoa pergunta a mesma coisa várias vezes e este tipo de comportamento às vezes são responsabilidade nossa. Imagina esta situação. Pai, olha, amanhã esteja pronto às 5 da tarde porque vamos a um médico neurologista que já está marcado há 2 semanas. Portanto, nós dizemos ao pai amanhã, o pai que não tem noção do tempo, dizemos amanhã, incutimos um stress, porque o médico é uma coisa muito importante, ele tem que se lembrar que vai ao médico e que já está too much informação e sem querer, porque o que nós queremos é lidar com a verdade e chamar e partilhar essa responsabilidade com a pessoa que vive com demência, que é o facto de saber que vai ao médico. Por outro lado, estamos a causar stress e ansiedade. E é isso que muitas vezes nós fazemos sem querer. Mas claro que é muito difícil responder sempre tranquilo. Estratégia é respirar fundo e é pensar assim, eu não vou deixar o meu cérebro trabalhar com a minha amígdala, que é aquela que é responsável pelas emoções e que me faz irritar, não é? É respirar fundo e tentar responder sempre da mesma maneira. Na realidade não há muito mais estratégias. E pensar que, pronto, é mesmo assim, eu não tenho demência, o meu pai tem, está a sofrer. É que é difícil. Obrigado, Margarida. Margarida, vou pôr aqui, houve aqui duas pessoas que colocaram questões e também era para ti, era uma relativamente à autonomia que já vinha antes, não era? Em que a Cristina também tinha falado de deixar a autonomia, por exemplo, as pessoas escolherem a sua roupa, mas então, quando há um processo de demência, como fazer isso? E também que está um bocadinho ligado o infantilizar, como deixar de infantilizar os idosos, que era aqui a questão, a primeira era da Susana, e isto do infantilizar, não sei quem era de uma outra pessoa, mas também esta tendência da Fernanda Tanqueiro. Infelizmente é uma tendência muito frequente, a pessoa, quando nós somos cuidadores do nosso pai, é como se houvesse uma inversão de papéis, não é? Portanto, nós devíamos ser cuidados pelos pais e não cuidar os pais. Portanto, há uma inversão de papéis e na nossa cabeça fica uma grande confusão, não é? Mesmo sem querer, às vezes conseguimos infantilizar. Ou não faças isso que eu faço, deixa estar. E às vezes é um bocadinho para proteger também as pessoas. Temos que realmente ter cuidado, porque temos que perceber que uma pessoa que vive com demência não é uma pessoa, não é um bebê, não é uma criança. É uma pessoa que está a perder as capacidades, ao contrário de uma criança que está a ganhá-las. A pessoa com demência está num processo de perda, não é? E como eu estava a dizer há bocado, se o tom que nós usamos de falar com as pessoas, por exemplo, usando o diminutivo, como a cepinha, faz lá um nhinhinha, nhinhinha, se a pessoa perde o vocabulário, vai ouvir uma coisa como nhinhinha, e é infantilizante e vai se sentir mal. E a pessoa não gosta desta inversão de papéis. Hoje em dia fala-se em cuidador e pessoa cuidada, e eu gosto de falar em parceiro de cuidados, porque nos põe ao mesmo nível da pessoa. E não põe cuidador e pessoa cuidada. E aí põe-nos logo numa altura maior, não é? Se formos parceiros de cuidados, é ver qual a melhor maneira de fazer esta dança com a pessoa que vive com demência. A outra pergunta tinha a ver com o quê, Susana? Isso era a infantilização? Com a autonomia. A autonomia. Hoje estava a falar com uma senhora que foi lá por causa
potência elevada para a mãe, lá na casa do Alquim, e ela disse uma coisa muito interessante que o neurologista lhe tinha dito, que é como é que nós podemos dar autonomia à pessoa com demência sem que ela se ponha em risco, não é? Isto a balança é muito difícil. Ela falou-me assim, isto é como temos uma vela e a vela está acesa. E se nós pomos uma redoma de vidro na vela, o que é que acontece? A vela apaga-se. Portanto, se nós tirarmos o estímulo da pessoa com demência, ela vai perder as suas capacidades mais rapidamente. E nós temos muito bem, e conseguimos fazer isso se conhecermos o contexto, se avaliarmos o contexto, se conhecermos muito bem a pessoa, o que é que ela gosta de fazer, o que é significativo. Isto veio através de uma conversa que tem a ver com a contenção, porque infelizmente em muitas casas e em muitas instituições, o sinónimo de demência, para a pessoa não andar a deambular, como falámos há bocado, ou porque acham que a pessoa com demência perde logo o equilíbrio e cai, tem muita tendência para amarrar as pessoas à cama ou às cadeiras, não é? Isso é um maltrato horrível. Isso é um maltrato horrível, portanto. E nós sabemos o quê? Por exemplo, se amarrarmos uma pessoa à cadeira para ela não cair, o que é que acontece? Isto está estudado e muita literatura diz isso. Assim que ela se vir desamarrada, nem que seja por um segundo, levanta-se e cai. Porquê? Porque durante todo o tempo que ela esteve amarrada, não foi estimulada, os músculos ficaram parados, perdeu o equilíbrio, tudo isso. Portanto, realmente é difícil ver qual o grau de autonomia, mas temos que dar a máxima que podemos, se isso não tiver em risco ela ou os outros. E já agora, Margarida, ainda continuo aqui contigo, estavas a falar de estímulo. Aqui a Lisé está a perguntar e também como estimular, fazer com que a pessoa não perca o vocabulário. Coisas podem ser assim simples. Olha, a melhor de todas é falar com a pessoa. É Pronto. evidente, não é? É ir falando e permitir que ela fale. O que é que acontece? Acontece-nos a todos, acontece em nossa casa. A conversa esgota-se. A conversa esgota-se. Tenhamos uma pessoa a viver com demência ou não, nós nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos pais, não temos, mas a conversa esgota-se, parece que já falámos de tudo, não é? Pronto, às vezes ajuda a ter uma pessoa de fora, ter um terapeuta, ter... Um voluntário da Amara. Um voluntário da Amara, que eu ia dizer a seguir, porque ter uma pessoa de fora às vezes facilita muito para que mantenhamos as capacidades de vocabulário, mas pronto, uma coisa é certa, isso faz parte do processo demencial, a pessoa ir perdendo o vocabulário. Quanto mais falar, menos esperto. Ok, obrigada, Margarida. Não. E temos aqui uma questão que vou colocar, se calhar, para a Cristina. A Maria José Guerreiro diz que tem curiosidade, que é assistente social no hospital, será que o curso também dá para mim? A formação cabe em qualquer cuidador, seja formal, seja informal. Por isso, bem-vinda, colega. É uma formação bastante aberta, portanto, mesmo em certos aspectos, eu acho que os cuidadores formais também podem aprender bastante. Sim, sim. Mas sim. Ok, estou aqui a ver as perguntas do vocabulário. Ainda para a Margarida. E quando não reconhece, quando a pessoa cuidada não reconhece o cuidador, às vezes a pessoa com demência tornam-se agressivas com a mesma. E se calhar em vez de irmos para a Margarida, desculpa, mas eu acho que a Carol também falou um bocadinho nesta parte, não é? Se calhar vou deixar aqui a Carol e depois se tiver alguma coisa a juntar, está bem? Para ter... Okay. Carol, estás... Qual era a pergunta, Susana? Estão aqui tantas, eu perdi. Quando a pessoa cuidada se torna agressiva, não é? Não reconhece, começa a ficar agressiva, como é que podemos lidar com isso? Porque ao lidar com outra pessoa é ao lidar com nós próprios, não é? Como podemos fazer? O que é que... Pois, a Margarida já tinha falado sobre isso. Quando a pessoa está agressiva, normalmente é porque alguma coisa não está bem, há alguma necessidade que não está atendida. E a tentar descobrir o que é.
às vezes precisamos de nos retirar um bocadinho para acalmar, porque quando alguém é agressiva para nós, nem sempre temos a capacidade de pensar, não, ela está com demência, eu não tenho, porque é um embate, e então a primeira reação é, e tenho vontade de responder mal de volta, porque pronto, somos humanos, e quando nós percebemos que já estamos a chegar a esse ponto, às vezes temos que nos retirar um bocadinho, falar com alguém e depois voltar, que é para não deixar de dizer. Tem cães, 3. Posso acrescentar uma coisa que tem a ver com a pessoa com demência não reconhecer o seu cuidador. O que é que acontece? Como tinha dito há bocado, as memórias estão lá atrás. As memórias recentes são aquelas que se perdem com mais facilidade, as memórias antigas estão mais vivas, não é? Eu costumo às vezes dizer aos cuidadores assim, a pessoa não o reconhece cognitivamente, porque a pessoa com quem casou não é careca e barrigudo. Está diferente, aquela pessoa está diferente agora. E ela se calhar lembra-se dessa pessoa em momentos significativos, por exemplo, o casamento. E de repente olha para ali, está nas memórias atrasadas, quem é este? E este pode ser um homem, e se ele não reconhece cognitivamente, pode-se assustar. E aí pode ser agressivo porque tem medo, não é? E então a necessidade que está por trás, ou o problema que está por trás é a pessoa ter medo, por exemplo, de ser atacada porque está um estranho lá em casa. Isto é uma coisa também, um comportamento desafiante muito comum. Está um estranho porque não reconhece. O que eu costumo dizer aos cuidadores é que a pessoa pode, a estratégia neste caso é associar mais pistas, falar, porque a voz mantém-se normalmente, não é? Falar de coisas que possam ser comuns aos dois, que tenha a certeza que aquela pessoa reconhece. Falar dos filhos, falar em tempo que passaram juntos, para ver se não disputamos esta atitude de agressividade. Agora, outra coisa, a pessoa sabe, pode não reconhecer aquela pessoa cognitivamente, mas afetivamente, como as memórias perduram, sabe que vem lá uma coisa boa. É uma coisa boa que lá vem. Não te reconheço, não sei nomear, não sei se és minha filha, não sei quem tu és, mas sei que és uma pessoa boa e que me vais fazer bem. Pronto. Uma das estratégias que eu sugiro para as famílias que têm uma pessoa que vive com demência já nessa fase, não reconhecer cognitivamente, é, por exemplo, vão visitar a mãe, eu vou visitar a minha mãe, ponho uma etiqueta aqui a dizer Margarida, filha. E ela, quando me vê, olha a Margarida, minha filha. Porquê? Porque se ainda lê, não é? Isto faz com que não diminua o stress, é olhar para mim e não saber quem é, porque me reconheço logo o stress dela e o meu stress. Porque não ser reconhecida por uma mãe é uma coisa muito dolorosa. É mesmo doloroso. As pessoas, como é que é a minha mãe? Não me reconhece, não é? Como é que chegamos a este ponto? Portanto, se eu for já com esta atitude, portanto, o meu papel principal é facilitar a vida da pessoa com demência. Se eu já for com esta atitude, diminui o stress e as coisas normalmente correm melhor. Eu não espero que a minha mãe... melhor, há uma coisa que os familiares fazem muito, que é chegar a casa e ver a mãe, e a mãe está nesta fase, reconhece, não reconhece, e pergunta, mãe, quem sou eu? Quem sou eu, mãe? Mãe, quem sou eu? Diz lá o meu nome, mãe. Mãe, diz-me o meu nome. Porque é bom para mim ouvir a minha mãe dizer o meu nome, mas eu não penso que eu não estou ali para isso, eu estou ali para facilitar a vida da minha mãe. E quando te pergunto qual é o meu nome, qual é o meu nome, qual é o meu nome, estou a causa stress. Não é? Uma vez eu sempre a um familiar, porque é que ele está a perguntar o nome? Não sabe o seu nome? Sei, então não pergunto nada a ver. Porque é o mais importante, realmente, é facilitar a vida da pessoa, não causar estes stresses. Sim, é verdade. Ok, obrigada, Margarida. Temos aqui uma pergunta da Lisete Reis, não sei bem, vejam quem se sente para perguntar. É que sinais deve o cuidador não principal terem atenção de que o cuidador principal pode já não ter capacidade para o fazer? Não sei se será a Cristina que tinha falado nisto.
há aqui um aspecto que o cuidador formal, não principal, pode ter em conta sempre. Eu falo a partir da minha experiência, não é? No acompanhamento que fui fazendo da minha mãe, não sendo a cuidadora informal principal, que é ter atenção ao cuidador formal principal, porque muitas vezes esse não se dá conta do desgaste que tem, das crises emocionais também que está a vivenciar. Nós sabemos que quem cuida entrega-se muito, entrega-se mesmo muito, a minha experiência no acompanhamento destas pessoas é essa, e também a experiência de vivência em família, e muitas vezes os cuidadores principais não têm consciência do desgaste em que se encontram, do desgaste emocional, e nós que estamos um bocadinho de fora e visitamos algumas vezes ou vemos um pouco mais como um distanciamento crítico, podemos ajudar o cuidador formal principal a ter mais atenção ao autocuidado e sermos nós promotores também deste autocuidado. Porque às vezes o cuidador formal principal já não consegue perceber o desgaste que está a viver. Esta é um pouquinho a minha experiência. E esse será um papel do cuidador formal não principal também, que é servir de suporte ao cuidador formal principal e ajudá-lo a procurar os tais grupos de autoajuda, de partilha, outras estratégias para renovar as forças para poder cuidar, não é? Porque é a pessoa que está ali todos os dias. Obrigada, Cristina. E temos aqui uma questão novamente para a Margarida. Eu acho que esta questão da demência são sempre complicadas. E aliás, eu faço sempre duas, que é quando chamam a pessoa cuida, quando o cuidador chama a pessoa, quando o cuidador formal chama a pessoa cuidada de mentirosa. Será que falta preparação? Isto é para o cuidador formal, nem sequer é no informal. E outra coisa também, novamente a Lisete, falar na estimulação. Será que o estimular a memória não passa por perguntar ou por obrigar a pensar, na sequência de perguntar qual é o meu nome? Será que não? Há uma linha que defende a estimulação da tortura. É muito importante estarmos muito definidos. Nós vamos estimular, perguntamos, mas a pessoa tem que estar sempre em bem-estar. O nosso papel é dar bem-estar àquela pessoa. Se começamos a ver sinais de stress, tudo que tem estimulação, que é fazer mexer os neurónios e criar novas ligações entre os neurónios, em stress isso não acontece. Portanto, se estamos a causar stress, não temos que parar a estimulação, temos que ter um plano B. Quando perguntam quem sou eu, só para obrigar a pensar, não é estimular, antes pelo contrário é torturar. Porque a pessoa com demência fica com um sentimento de incapacidade. E ela não precisa disso, ela já tem por si própria. Ela já sabe que não é capaz de fazer imensas coisas, ela já sofre com isso, não precisa de uma pessoa de fora a dizer. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto. Portanto, às vezes, a estimulação tem que ser feita, na realidade, por quem está habituado e por quem sabe que tem preparação para isso. A outra pergunta que é, quando o cuidador... Quando o projeto de cuidado chama mentiroso, é falta não sei se é falta de formação, de informação, mas eu acho que essa pessoa precisa mesmo de ajuda, e os grupos de ajuda é ótimo, perceber que não está sozinho, perceber que há outras pessoas que já passaram pelo mesmo e que já foram chamadas, e que já apeteceu a muita gente chamar de mentiroso, não é? Ainda ontem disseste isto e agora já disse isto outra vez e não sei o quê. É comum haver isso, mas claro que não é correto, obviamente, não é? Porque a pessoa não tem a noção, perdeu a noção de que aquele cérebro está doente. Não é mentiroso, é uma fantasia, pode ser um delírio, pode ser uma falsa memória, pode ser muita coisa, não é? E falta de formação ou informação, sim. Houve uma pessoa que também estava a perguntar se havia um certificado da formação. Sim, há um certificado que é passado da formação. E se calhar, estavas a falar, Margarida, também nos grupos, que pedi à Carol para desenvolver um bocadinho, agora que já percebemos que vai haver a formação e depois os grupos, falar um bocado dessa importância dos grupos de apoio, dos grupos de interajuda, o que
que é que vai ser exatamente? Em que é que vão consistir? Queres só explicar assim um bocadinho o que é, para as pessoas conhecerem um pouco melhor esta história dos grupos? Então, em todas as sessões vai haver uma parte de formação, vai haver uma parte de partilha, vai haver uns exercícios, meditação, basicamente é isso. Ok, então mais perguntas? Não, estamos a ficar sem... Sim, a Fernanda está a dizer da riqueza de termos as perguntas e respostas, pode ser também fazermos uma outra vez em que pedimos às pessoas as perguntas e fazermos em função fazemos a formação em função das perguntas que nos forem feitas. Haverá algum grupo permanente? Diz a Sónia. Sim, a ideia do grupo, os grupos, portanto, vai ser feita a formação e os grupos vão continuar durante meses. Vão continuar, não há uma duração fixa para os grupos. Portanto, enquanto as pessoas quiserem e tiverem essa riqueza, sentirem que aprendem com os outros, os grupos continuam. Ok? E antes de fecharmos também, a Sofia já pôs aqui, gostávamos que preenchessem o formulário da avaliação, portanto basta clicarem no formulário para preencherem. Seria bom para nós termos um feedback vosso. Não é, Miguel? Queres fechar? Então, bom, temos aqui uma surpresa. Estão preparados para um minuto de surpresa? Aguentam mais um minuto? E estão preparados para uma coisa que não estavam de todo à espera? Então é assim, às vezes a vida dá-nos coisas que nós não esperamos e que são más, outras vezes dá-nos, felizmente, coisas que são boas. Eu acho que aquilo que vos vamos dar não estava no programa e acho que é bom, acho que vão gostar. E é uma forma também de nos sentirem. Nós queremos muito manter a ligação convosco, com todos vós, com cada um de vós. E a forma que temos foi rigorosamente improvisada, mas foi o que nos saiu da alma, é cantarmos. E como a pessoa que nós temos no grupo, que tem assim uma voz mais profunda, é a Carol, nós acabamos de lançar o desafio e de forma não programada vamos terminar com a Carol. Depois da Carol vamos fechar a sessão e mais uma vez obrigado. Obrigado aos facilitadores, aos oradores que estiveram aqui, que aceitaram o desafio. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui 2 horas connosco e que foram super pontuais, com muito carinho. Até já. Obrigado, Susana, por estar sempre à frente, sempre ao leme.